Sim, hoje em dia a gente trabalha com muitas pessoas lúcidas, porque os idosos, eles acabam ficando solitários em casa, porque, né, os filhos trabalham, a rotina, né, que nós temos hoje. Então, eles mesmos optam por estar aqui conosco, porque aqui eles têm companhia, eles têm atividades, eles têm a música, a fisioterapia, têm amigos também, né, os meninos vêm de futebol juntos, né, jogam dominó, então isso acaba sendo uma escola, eu falo que é uma escola para idosos, né, então é bem importante. E aí tem vindo a ser uma tendência, né, eles estarem lúcidos e virem aqui morar conosco. Então hoje tá mudando até o quadro, né? Muitos estão aqui com a gente por opção mesmo. E é bem legal também, né? Eles gostam de já ficar na internet, gostam de Wi-Fi, ficam no Facebook. Então a gente já vai aprendendo com eles também. Os residentes que nós temos com Alzheimer, eles já são residentes que estão um pouquinho mais debilitados, né? A maioria já entrou aqui já um pouquinho já confuso, já debilitado. Então eles eles têm uma posição entre o que eles sabem e o que já é a confusão do Alzheimer, né? Então, assim, no começo, para eles é um pouquinho difícil, porque o Alzheimer, ele requer uma rotina, tá sempre no mesmo ambiente, então a mudança do ambiente, tudo isso, eles ficam um pouquinho confusos no começo, mas depois eles pegando a rotina da casa, né, eles costumam se adaptar bem. Mas, infelizmente, a gente vê a evolução da doença mesmo, né? Isso a gente, infelizmente, convive. Um paciente que está confuso, depois vai perdendo, né? Começa a não andar, começa a não conseguir mais comer. Infelizmente, a gente convive com essa evolução, né? Karina conta que a Casa de Repouso virou uma grande família. Eu falo que é um familhão, né? Virou uma família muito grande, né? Tanto da equipe, com vínculo com os residentes. E acontece mesmo, né? Hoje a gente tem, por exemplo, vem o casal, né? Às vezes a senhora é mais acometida, ou o senhor um vem pelo outro, né? Não conseguem mais ficar sozinhos em casa, então a família acha por bem para ficarem juntos. Às vezes mesmo irmãos, a gente já teve histórico de muitos familiares aqui. E é bem legal, porque eles acabam convivendo, né? Os que são casados ficam no mesmo quarto. Então isso eu acho muito interessante isso, né? Que muitas casas não têm esse tipo de trabalho e a gente aqui tem. E é bem legal, né? A gente acaba atendendo as famílias e às vezes, já morou aqui a mãe, depois vem morar o filho, às vezes, né? Então vem vindo por indicação, né? Pessoas que já ficaram aqui conosco, aí gostam do nosso trabalho e vêm, trazem um outro familiar também. Aqui a equipe oferece tudo o que o paciente precisa. Atividade física, com apoio da fisioterapia, alimentação saudável, ou seja, qualidade de vida. A gente procura deixá-los bem à vontade, fazer com que eles se sintam em casa. Então aqui a gente tem Wi-Fi, os lúcidos têm celular, né, acessam, muitos têm a net. Então assim, a gente procura fazer na medida da rotina da casa, né, do possível pra gente, com que eles fiquem à vontade. Então, e atividades também a gente tem a fisioterapia em grupo, tem uma senhora que vem cantar com eles, tocar um violãozinho, eles gostam bastante também. Então a gente faz festa de aniversário, festa junina, onde que eles interagem bastante. Então, tudo que é possível a gente proporcionar a eles, né? A gente procura fazer. Cada um vive uma rotina diferente? Ou é sempre hora do café da manhã, do almoço, em geral? Como que isso funciona? Assim, a gente tem a rotina da casa, né? E as particularidades. Então, a casa, ela tem, né, o horário do banho, que é pela manhã, café da manhã, horário certo, almoço, lanche da tarde. Eles até sabem os horários, até se posicionam já na hora do almoço, na hora do jantar. Mas eles têm as particularidades, então alguns gostam de deitar à tarde, outros já gostam de ficar na sala, outros já se dão melhor com uns, com outros gostam de ficar na frente. Então, assim, tem essas particularidades. Aí a gente concilia com a rotina da casa, né? A gente tem a rotina da casa, né, e as particularidades. Então, a casa, ela tem, né, o horário do banho, que é pela manhã, café da manhã, horário certo, almoço, lanche da tarde. Eles até sabem os horários, até se posicionam já na hora do almoço, na hora do jantar. Mas eles têm as particularidades, então alguns gostam de deitar à tarde, outros já gostam de ficar na sala, outros já se dão melhor com uns, com outros gostam de ficar na frente. Então, assim, tem essas particularidades. Aí a gente concilia com a rotina da casa, né? Para os especialistas, dar movimento, ritmo e rotina na vida dessas pessoas é o melhor remédio. Já tem doença de Alzheimer, tem estudos que mostraram sobre terapias de mudança de estilo de vida intensiva, que seria o paciente que tem Alzheimer
começar a praticar atividade física todos os dias, pelo menos 30 minutos por dia, ter atividades sociais significativas, de interagir com pessoas, de não ficar só em casa, começar a ter estudos e atividade mental para estimular o cérebro, ter uma alimentação super saudável ao estilo de dieta mediterrânea, não precisa ser exatamente, mas mais próximo, com mais peixes, boas gorduras, um pouco de vinho, tipo dieta mediterrânea, com o sono super em dia, tratando uma possível apneia do sono, tratando outras doenças do sono que são comuns também na terceira idade, que também agravam a doença, cuidando da saúde mental, seja fazendo meditação, frequentando psicólogo ou tomando medicamentos, porque é muito comum a presença de depressão na doença de Alzheimer, tendo o controle super adequado de glicemia, de pressão alta e evitando totalmente o tabagismo. Com esse conjunto de coisas todas, consegue retardar mais ou menos de 10 a 15% na taxa de progressão da doença de Alzheimer. Isso não é pouca coisa, isso é bem significativo. E talvez uma das coisas de maior peso, mais do que o estudo quando a doença já está estabelecida, é a atividade física. A atividade física ajuda a produzir o BDNF, que é como se fosse um hormônio que estimula o brotamento dos neurônios, faz que os neurônios criem mais conexões. E a atividade física consegue estimular isso mais do que necessariamente estudos e estímulos cognitivos quando o paciente já está com a própria doença. Por exemplo, o paciente fica fazendo muita palavra cruzada. É muito bom, mas o cérebro vai ficar treinado em palavra cruzada. Isso não estimula o cérebro como um todo. E a atividade física, sim, ela causa efeito de estímulo de produção de BDNF em todo o cérebro. Karina conta que o pai já falecido teve Alzheimer e ela cuidou dele neste mesmo lugar onde os idosos recebem o carinho dela. Meu pai, que teve Alzheimer também, e minha mãe que cuidava e também não conseguiu, né, dar conta de todo o processo, então também ele ficou aqui conosco durante 2 anos. Então foi bem difícil, porque além de você estar cuidando, você, né, tenha um parente, a gente vê como que é complicada essa questão de a relação, né? Você vê seu pai ficando mais debilitado, você ter que dar comida pro seu pai, ofertar o alimento, é bem difícil, né, esse momento. E vir a regressão, né, de toda a doença. E infelizmente ele faleceu. O mesmo amor e acolhimento que a fisioterapeuta deu para o pai, ela transfere para os pacientes da casa. E aqui na casa de repouso eles têm sempre alguém. Então vai ter sempre alguém conversando, vai ter equipe atendendo, vai ter o remedinho na hora, a comida na hora, a comida equilibrada, o médico que vem fazer a visita, a fisioterapeuta que vem. Então assim, eles nunca estão sozinhos, tem muita companhia, tem os colegas também que estão juntos. Então assim, a família, a primeira coisa que eu falo para a família, quando a família vem visitar, eu falo: vocês estão se sentindo bem aqui? Então, eles se sentindo bem aqui, tendo confiança no nosso trabalho é o primeiro passo. E depois a gente vai acostumar, eles vão ficar, eles vão gostar. Né? E tem uns que hoje nem querem, às vezes, ir para casa, a família vem buscar para almoçar. Ah, não, vou ficar aqui mesmo, não quero ir. Porque eles realmente se acostumam com o local, né? Com toda a assistência e se sentem acolhidos por nós. Então, assim, é isso, ter confiança no local e eu tenho certeza que tudo vai dar certo. E tudo já deu certo. Graças à iniciativa da Karina e do marido, muitos idosos têm uma casa, já que tem famílias que não suportam o processo. Muitas vezes o paciente tem algumas ações de rebeldia, de irritabilidade, ou diz que está sendo sequestrado, que aquela não é a casa dele, diz que aquela pessoa, mesmo sendo filho, fala que não é o filho ou que é o outro filho. Então, psicologicamente, mexe muito com quem cuida e chega realmente a poder causar casos, por exemplo, de depressão e até de ideação suicida, conforme
quanto mais vai exigindo da pessoa que está cuidando, quanto mais aquilo vai abalando ela, quanto mais ela vai abdicando da vida dela, porque o cuidador, ele tem que abrir mão de muita coisa, de vida social, profissional, tem um custo financeiro, então vai abalando vários campos dessa pessoa que está cuidando. E acaba também sendo um gatilho para transtornos psiquiátricos pro cuidador. O número de denúncias de abandono de idosos cresceu 855% em 2023, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Foi o maior aumento registrado pela pasta entre vários outros tipos de violência contra idosos, como negligência, violência psicológica e violência física. Todas as categorias registraram crescimento no número de denúncias. Para construir um plano de ação conjunta entre poder público, prestadores de serviço, comunidade acadêmica e sociedade civil, foi sancionada no dia 4 de junho deste ano uma lei que instituiu a Política Nacional de Cuidado Integral às pessoas com doença de Alzheimer e outras demências. O texto traz princípios e diretrizes para o tratamento da doença e determina que o Ministério da Saúde desenvolva campanhas de orientação e conscientização em clínicas, hospitais públicos e privados, postos de saúde, unidades básicas de saúde e unidades de pronto atendimento. Cada país busca de sua maneira cuidar de quem é acometido com o mal de Alzheimer. Uma das ações da França, por exemplo, é incluir os idosos em passeios guiados. Esta artista conta que apresenta suas pinturas com calma, para que esses visitantes especiais aproveitem cada um no seu tempo. Nós os conscientizamos sobre uma exposição e arte, como faríamos com todo mundo. Dedico mais tempo para desenvolver minhas frases, porque você pode ser bastante dinâmico durante uma visita, mas com eles é um pouco mais longo do que um passeio tradicional. Deixamos mais espaço para o silêncio, para que as pessoas tenham tempo para pensar. Os olhares são atentos e demorados, como se fosse uma pausa no tempo. Filmes antigos também fazem parte do passeio, uma forma de levar lembranças para quem tem a doença. La maladie d'Alzheimer, on la connaissait, mais ça faisait un petit peu peur. Há 15 anos, as pessoas sabiam da doença de Alzheimer, mas era um pouco assustador. Por isso, decidimos ver como poderíamos ajudar as pessoas com Alzheimer e os seus cuidadores, para que se sentissem melhor. Não seremos capazes de curá-los, mas dizemos a nós mesmos que a cultura é uma forma maravilhosa de lidar com a doença, qualquer que seja a doença. Formidable pour la maladie, quel que soit le type de maladie. Jean tem Alzheimer e conta que conseguiu retomar a memória em alguns momentos no passeio. Redescobriu muitas coisas. Ça m'a fait plaisir j'ai ressenti un plaisir. Foi um prazer redescobrir coisas que vivi. Por exemplo, sempre usamos muito o trem. O trem evoluiu muito e é interessante vê-lo em movimento. Está realmente vivo. Para a psicóloga que acompanha de perto os pacientes, essa foi uma forma de libertar memórias. Esse é um jeito de desencadear memórias, e neste caso, uma memória imediata, porque tínhamos acabado de chegar da exposição. Então é um exercício interessante, sempre evocando memórias, porque sempre traz muitas lembranças e também desperta nosso conhecimento.